Hoje, dia 1º de abril de 2024, estamos na residência de Olinda e Antônio Dalosto, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Antônio Roberto Dalosto. Qual que é a sua descendência? Agricultor. Agricultor? Qual a data a descendência, no caso, se é italiano, alemão? É italiano. Italiano. É. Qual a data do seu nascimento? Dia 7 de junho de 1964. E qual o local? 44, não Não, o 60. local, pai. 44. 44. Jaguari, Jaguari é Rio Grande? Rio Grande do Sul. Seu estado civil? Civil. Casado? Casado. Depois eu peço sobre o casamento. Seu nome completo? Olinda Valmi Dalosto. Sua descendência? Onde eu nasci? A descendência italiana, alemã? É italiano. Italiano também. também. É, puro italiano. Aonde a senhora nasceu? Em Santa Cruz do Sul. Que data? O dia 19/12 de 44. Seu estado civil, a senhora é casada? Sim. Então, a dona Olinda e o seu Dalosto são casados. Quando vieram aqui para a região, já eram casados, Já. né? Já. Qual a data do casamento? 10 de julho de 65. Aonde foi o casamento? Tenente Portela. Qual foi a data da chegada do casal no que hoje é o território de Itaipulândia? Daí foi o dia 26 de junho. De julho? Não, de junho, era antes de São Pedro. De junho de 67, né? 1967. 67. Que idade o senhor tinha na época? 20, Tinha 23. 22. 67, nasceu em 23, né? 23 anos. É, porque nasceu 23. em 44, 23. E a senhora, quantos anos tinha? 22 e meio. Quando vieram para cá de mudança, quem veio nessa mudança? Nós viemos, o casal, e a Marlene, a primeira filha, e o Vilmar nasceu dali um mês e pouquinho. Eu trouxe dois, um na barriga e um nos braços. Quando chegaram, em que comunidade se instalaram? Na Linda Mar. Como é que era o local onde que o casal foi morar? Você pode descrever? Nós chegamos... Tu quer falar? Não, pode falar. Nós chegamos... Tinha um... que cuidava a terrinha do cara que nós compramos do Rio Grande, ali morando num rancho. Tinha um quartinho, com umas lascão de tauba, e só, e a cozinha era aberta. E daí eles estavam morando ali ainda. Daí nós chegamos de tardezinho e veio um irmão meu, um irmão dele e um cunhado para ajudar a colocar a mudança, né? Daí o que nós fizemos? Nós botamos o guarda-roupa e o guarda-louça, daí a nossa cama botamos no meio do guarda-roupa e o guarda-louça, e a outra cama ponhamos do lado, e botamos um pano antigamente que a gente usava para bater feijão, por cima para não pegar o sereno, e ali nós dormimos no meio e eles ali 2 noites até que o casal saiu do rancho, para nós dar uma ajeitada. E daí ele foi no outro dia para Itacorá, pegou umas taubas, umas refugos lá, e daí esfoaiemos aquilo e rodeamos a cozinha e o quarto de tauba, né? E daí entramos para dentro. E como é que estava o clima nesses dias? Porque já é meio inverno, junho, né? Era meio frio, mas não era tanto, não estava tão frio. Sei que era meio frio, mas não era tão frio. Era um pouco frio que eu carregava o casaco junto, que eu lembro. Aquele casal, daí eu cheguei e tinha a vaca para tirar leite. Tinha que tirar de noite leite ainda. Tanto para desvaziar o ubo da vaca, como para dar leite para a Marlene, né, que era pequenininha. E daí eu pedi onde é que tem água para mim dar água para a vaca. Não dava para descer no rio para dar água para a vaca. Daí eu tinha que buscar um balde. E daí eu deixei a neném no carinho e eles ficaram descarregando a mudança, né? A Marlene no carinho e uma menina dela foi mostrar onde é que era essa sanga para mim pegar um balde d'água.
E dali uns dias eu fui perceber, eu deixei o meu casaco, que eu usei na estrada, que era meio frio, em cima do carinho do nenê junto, e tinha um lencinho que eu às vezes amarrava se era frio nos ouvidos, e um rosário na giberda. Pois aquela turma, quando eu fui ver, eles tinham roubado o rosário e o lencinho de dentro. Já tinha moradores próximos lá onde foram morar? Tinha não, 3 moradores não era ali. tão longe, Só que era distante um do outro. era puro mato para Que atravessar. era puro mato, né? Então cada um já tinha entrado ali, já tinha feito uma rocinha, estavam acampados ali, né? E assim, do jeito que nós entramos também, porque era só uma meia água lá, né? Não tinha cobertura de tabuinha e tal, né? Então daí tivemos que entrar no mato e começar a lascar a tabuinha para... Nós trouxemos uns porcos, ele pegou o pau a pique e fez um chiqueiro assim, sabe? Trançou os paus, né? E daí botou o chiqueiro ali, os porcos ali até aqui, podemos fazer chiqueiro. Esses moradores que já moravam, o senhor lembra o nome deles? Joel Gomes Figueiredo, e o nome do outro chamavam de Pernambuco, sabe? Mas eu não sei, não sei o nome dele, só chamavam de Pernambuco. E daí o outro, o Adão Martim e o... Como é que é o nome do pai do Adão Martim? O Rivaldino era o irmão, né? O Adão Martim. Valdemar, Os 3 moradores mais. O primeiro vizinho, na verdade, era a polaca. A dona Antônia, ela parece que prima do João Carmizac. O nome dela era Dona Antônia, ela era separada, ela tinha uma tropa de piazada, e daí essa menina de 9 anos, quando eu tive o Vilmar, daí dali uns dias, ela foi lá tirar leite para mim, porque esse ali não sabia tirar leite. Aonde que a família residia antes de vir para cá? Daí nós morávamos por baixo de São Sebastião. São Sebastião, Tenente Portela. Antes de Portela, ali naquela aquela igreja grande, alta que tem lá. Não sei se você conhece para lá. Nós não tinha propriedade lá, nós moramos na terra do pai dele. Então, mas lá já moravam no campo, na roça? Sim, morava na roça. No campo, desde que... E a terra daí era do pai dele. Que motivo que fez o casal vir aqui para essa região? Olha, o pai dela tinha caminhão na época e viajava para cá. Daí comentava muito do Paraná, né, que ele se agradava muito, até era em Céu Azul. Mas daí nós conversando lá com o meu cunhado tinha um irmão que morava em Guaíra, o mais velho dele, que é Reinoldo Limberg. Daí ele tinha comprado essa posse ali que nós compramos. Daí nós compramos a posse dele, ele queria vender, né? Aí compramos direto dele. Até era para ser 35 alqueires, no fim deu 25 alqueires só. Que era no meio do mato, eles me corriam a corda, mediam pelas picadas, né? Daí calculava lá e... E essa terra, ela não era legalizada? Não. Não. Era posse. Era posse. Direito de posse, né? E o casal sabia dos riscos que corria de poder perder essas terras? Tinha, nós sabia do risco que corria. Mas nós não tinha nada lá, digo, vamos correr esse risco lá, né? E daí, na verdade, então, eu que fiz a cabeça dele, vamos para o Paraná, porque nós não temos nada aqui. Eu tinha 2 irmãs em Santa Lúcia, já morando. Daí nós, às vezes, pensava de vir para lá, mas como o cunhado dele ofereceu essa terra, daí ele veio ali, se agradou, mas era puro mato, né? Comprou, daí viemos sozinhos no fim, no meio do mato. E como é que foi a transação, essa compra dessa terra, o pagamento dela? Tudo deu. Quem fez o cadastro para mim da compra dessa terra foi o Adolfinho Geller. E o contrato também, né? O contrato também foi ele que fez. Ele morava no Itacorá e tinha uma farmáciazinha, e ele era encarregado do INCRA para fazer os contratos das vendas das posses, né? Mas assim, o senhor pagou essa terra à vista? Não. Não. Ele pagou. Não. Tu pagou uma entrada, e daí quando chegamos pagou mais um tanto. Também tive que pagar um tanto pro cara que estava morando ali. Até o cara disse que o dono tinha prometido mais para ele, foi bem difícil para tirar o cara de cima.
E depois ficou o resto para o próximo ano, né? É. Mas assim, na época foi fácil pagar? Era barato? Eu não sei como é que era o dinheiro naquela época, sem o alqueire foi pagado, sem... Como fosse hoje, R$100, mas hoje R$100 não compra nada, mas vamos dizer que era 100 meréis ou cruzeiro, não me lembro mais. Eu não lembro se era cruzeiro, Eu só sei que uma saca réis, naquela época. Eu só lembro bem que uma saca de soja valia R$7. Então nós precisava mais de 100 sacas para comprar um alqueire, né? E daí, que nem esse Figueiredo, que morava ali, o Joel Gomes Figueiredo, eles se assustaram. Ele disse que o preço das terras ali não era esse preço, que nós pagamos muito. Daí, até consideraram, assim, nos primeiros dias, sabe, que achavam que deveria ser jagunço, que tinha entrado ali a grilar a terra, porque no dia que se viu, pagava um absurdo deles, que não era esse preço, o preço das terras ali. Depois que eles comentaram com nós, mas os primeiros dias eu estava bem triste, sabe? Passava as vizinhas e não dava atenção, nada. De repente, se encontraram com eles lascando tabuinha, viram que estavam trabalhando para uma rancho e coisa, lascando tabuinha, a mareta no mais, ele e o cunhado e o meu irmão. Daí pararam conversar com vocês, daí parece que gostaram, e daí dali uns dias essas vizinhas passaram, que elas moravam antes que nós, passavam ali. E daí começaram a cumprimentar, e na volta nós vamos chegar, e daí aquela dona do Virgem, que era a mãe do Joel, esposa do João Figueiredo, ela sentava perto de ti e fazia pergunta, chamava o teu nome e perguntava coisa por coisa. Numa meia hora ela sabia tudo, de onde nós viemos, o que nós fazíamos. Antes de vir... Era cruzeiro a moeda, só para deixar certo. Cruzeiro, aí foi para cruzado e aí cruzado novo. E depois o real. Aí depois o real. Na época dessa venda ali era cruzeiro. Era cruzeiro? Cruzeiro? Então era 100 cruzeiro o alqueire nós pagamos. E o saco de soja era 7 cruzeiros. 7 cruzeiros, então era o saco de soja. Vendemos lá antes de vir, né? E daí, a primeiros 2 anos, deu muita seca. Fale que 3 anos deu seca encordoada. Sim. As rocinhas que eu fiz, que foi plantado, não deu nada. Daí o único recurso foi entrar para as vargens, porque a vargem era molhada, né? Começar a plantar arroz, então. Arroz plantava naquela época. Daí foi como nós começamos a se defender ali para com poder arroz. viver, porque... E a várzea era terra branca? Era terra branca, mas era uma terra produtiva. O casal veio... O senhor ou a senhora chegou a conhecer a região antes de vir de mudança? Eu não. Só ele veio ver, comprou e fez. Você veio conhecer, então? Não, eu não. Mas ele? Ele veio. Na mudança, que transporte que utilizaram? Um caminhão aberto. Ou um Chevrolet a gasolina, na época, né? O Chevrolet que tinha era a gasolina. De um compadre do meu pai lá. E quanto tempo durou essa viagem? 2 dias inteiros. 2 dias levamos para vir. Ele veio o primeiro dia até no quilômetro 40, que era para lá de Capanema, né? Antigamente era quilômetro 40. Ali eu tinha uma tia ali. E daí o meu nono, pai da minha mãe, veio junto e desembarcou ali. Daí nós pusemos ali. Daí o outro dia cedo saímos, viemos almoçar em Medianeira. Daí de Medianeira saímos depois de meio-dia. O asfalto da BR-277 estava ali na Cacique. Daqui para cima já estava asfaltada, né? Daí da Cacique até na Foz do Iguaçu era só buraco e atolador e... Então o senhor de Medianeira, São Miguel... Fomos Foz. Foz, de Foz pegava a estrada que falava a Guaíra, sabe? Aquela estrada grande que passava no Itacorá. Então nós tínhamos que vir pelaquela estrada, porque essas outras estradas aqui não existiam. Foi aberto depois, né? De Capanema até Medianeira, o senhor passaram pelo Rio do Iguaçu, de balsa? Passamos ali no parque. Estado do Colono. Estado do Colono. E daí depois de Itacorá, daí vieram direto para Lindamar. Viemos até Antes no Itavó lá embaixo, daí era a entrada da picada que vinha para Lindamar, sabe?
porque não era estrada, era uma picada, né? Até tem um guarda-louça ali que enroscou num pau, num galho de um pau, É um pau que era meio torto na meio estrada. torto, Assim. daí quebrou um canto. Daí eu Lascou. mandei restaurar, mas dá para Mas ver dá ali. para ver a lasquinha que saiu na estrada. Mas assim, tiveram algum contratempo nessa viagem ou... Não, assim, foi meio normal, né? Só fiquemos parados um tempo ali na saída da foz, eram umas 4... Deu um acidente, ali na acidente entrada ali, da mas- foz, daí paremos um pouco até que destrancou a pista. E daí, mas sempre veio bem, o caminhão Chevrolet aquele veio bem. Era acostumado a trazer mudança. E o que trouxeram na mudança? Foi trazido quantas galinhas? Há umas 30, 40... Umas 30 galinhas, 2 gaiolas de galinha, uns Junta de boi. 5 porcos Sim. e uma junta de boi e uma vaca de leite. Uma vaca, uma bezerrinha. E mais 2 cachorros bom. 2 cachorros. E assim, um tanto de milho, sabe? Um tanto de feijão, um tanto de melado, banha, coisas, sabe? Para se alimentar por um tempo, né? Eles faziam melado lá, melado, açúcar de melado. Então, essas coisas, que nem arroz para mandar descascar, foi trazido mantimento, assim. Até meio em espiga, assim, para tratar os porcos, foi trazido um bom pouco. O caminhão era meio grande, que cabia bastante coisa. Daí eles repartiam uma parte para trás, botavam os animais, né? Para frente as outras coisas. E ainda vinha as pessoas que vieram junto. Só veio eu com a neném na cabina e o nono dele veio junto, até ali no 40, daí. Depois dali ele pôde vir na cabina comigo, senão ali até ali, os outros tudo em cima do caminhão. Já comentaram antes que já tinha ali uma construção na propriedade que tiveram que esperar, né? Quanto tempo moraram nessa primeira casa que já tinha lá? Eu acho que daí... 5 anos, acho. Não, a primeira casinha que nós não demoramos tanto para fazer. Logo que o Valmir nasceu, nós fizemos aquela casa. Só que daí nós começamos logo tirar a tora, serar madeira e levar numa serraria. E daí começamos a construir a casa. Demoramos uns 2, 3 anos, acho que nós morava. Que o Valmir era pequeno, nós se mudamos. Antes da Marli nascer, nós já morava na casa que nós tinha feito já. E essa segunda casa, assim, como é que ela era? Maior? Sim, daí tu fez de 7 por 8, né? Com uma areazinha de 1 metro, a areazinha estreitinha, de 1 metro, mas é tudo feito cerquinha, trançadinha. Daí os caras falavam que moravam lá, era tudo rancho, sabe? Ah, saiu uma casa de fazendeiro agora. Era de 7 por 8, né? Uma casa assim, tudo é madeira bruta, mas tudo madeira boa, mandar serrar, né? Mandou plainar as taubas pro suaio. Mandou plainar e fazer um friso para botar. Na época não tinha, não tinha frisadeira, fazia só um friso, sabe? Daí encaixava uma tábua em cima da outra, naquele friso ali, não tinha aquela máquina que fazia o macho e fêmea, sabe? Para encaixar a tábua. Isso. Fizemos, olha, muito mata juntar, pintar, soalhar. Trabalhava de dia na roça e de noite na casa. Até meia-noite trabalhava dentro na casa lá com lampião. Com lampião. Pregando soalho, parede. Como é que era servida de água à propriedade? Ela tinha uma sanga que passava no fundo. Nossa lá é que nem aqui. Tinha... Lá nós estávamos na cabeceira das vertentes. Mas só ali que... para baixo do Ivo Brum, sabe? Lá perto do lago. Agora ficou dentro do lago. Ficou dentro do lago. Tinha 3 vertentes de água. Daí tinha os córregos que passavam lá perto do rancho, né? Daí nós se mantinha daquela água ali. Daí... Até que eu logo descobri uns poceiros que tinha ali. José Ferbe e Chico Ferbe. Daí eu empleitei para eles furar um poço para mim. Daí logo eles furaram esse poço para mim. Deu 10, 12 metros de fundura. Daí tirava com uma manivela. Com a corda e uma manivela, né? Para encontrar as vertentes, também tinha uma técnica, né? Sim. Sim. Como é que era essa técnica? Eles pegavam uma forquilha de pissigueiro e...
Não é para qualquer um. Para Não é mim todos. já não Não marca isso aí. Para outro, poucas pessoas que marcam. Eles cortam uma forquilha de pissigueiro, de um galho, e daí eles viram ela aqui assim, e daí vão andando, devagarzinho. Daí quando começa a chegar perto da onde passa a água, a forquilha começa Virar. a virar. Quando ele chegar na certa altura, que ela vira para baixo, ali é a vertente, então pode furar o poço ali. Daí Aí eles, é como eles tiravam a prova para eles, furar poço. eles fincavam uma estaca ali, e daí eles mediu para trás quantos metros ela começava a puxar. Daí ele já dizia, vai dar 10 metros de fundura, ou 12, É. mais ou menos. E as pessoas, na época, eles cobravam para achar a vertente, para fazer esse trabalho? Não, geralmente para achar isso aí era o poceiro que ia fazer o poço, o que né? ia fazer o Não, poço. só- Daí já ia pagar para ele por metro. Por Eles metro. pagavam por metro para ele furar o poço. Na época eu não lembro quanto que eu paguei não por lembro. metro. Também não lembro. Tinha que dar o almoço, eu lembro. Aqui tinha um deles que tirava a prova, o finado. Como é que era ali do Caramuru? Aquele antigo que morava ali. Não lembro, pai. Esse tirava a prova, ele tirou para mim ali do lado de cima da estrada, onde é a terra do parque ali. Ele tirou prova e tinha água ali. Existem vários relatos sobre conflitos por causa de terra, coceiros e jagunços, enfim. O senhor chegou a presenciar ou acompanhar algum fato desses? Deus o livre. Nós tivemos mais de 30 dias Acampado no meio do mato. no meio com jagunço eu e o Joel, o finado Pernambuco esse, e o Adão Martim. Tinha mais. O Amadeus Barbosa, que era um lá de Capanema que veio para cá. Esse Amadeus Barbosa, ele enfrentou aquela revolta de Capanema, sabe? Daí tivemos 30 dias enfrentando o jagunço lá. Se encontrando com eles no Itacorá e eles ameaçando nós, que eles queriam localizar um título em cima da nossa propriedade ali. Pegava a minha, a do Joel e a do Pernambuco. Então daí nós fomos obrigados a fazer, assim, enfrentar eles, né? E prometemos para eles, vocês não passem da picada, porque se vocês passarem da picada, nós derrubamos vocês lá. A picada subia ali, conforme a estrada da UPL que desce, ali era uma picada. E ali era a divisa das nossas terras. Da nossa lá embaixo e a do Joel mais para cima, né? A do Joel ficava de frente à UPL ali, e a do Pernambuco mais para baixo. Daí ficamos 30 dias daquele jeito, e eles medindo. Aí tiraram uns quantos poceiros que tinha para baixo ali. E daí nós procuríamos a picada, amanhecia e anoitecia na picada. Percorrendo e o Pedro Basso tinha a terra do lado de baixo da nossa. Pedro Basso é o maior, Acho que já morreu, Foz né? do Iguaçu, o maior, acho que é o mais rico que existe em Foz do Iguaçu. Mas eu acho que ele morreu já, pai. Deve ter morrido. Sim. Daí esse Pernambuco cuidava essa posse do Pedro Basso. Daí ele foi lá no Pedro Basso e falou para ele, olha, nós precisamos de armamento e munição. Daí nós vamos enfrentar o jagunço lá. Daí ele forneceu para nós armamento e munição à vontade. E eu fazia 2 anos que eu tinha saído do exército, daí eu estava fardado, sabe, nas picadas ali. E eles começaram a ver aquilo, aí chegavam, mediam até na picada e paravam. Eu acho que eles começaram a achar que o batalhão estava... Ajudando. E eu, em vez era a farda que eu tinha do exército, né? Eu fazia 2 anos que eu tinha saído do exército. Daí respeitaram aquilo ali. Até que eles mataram o Basés. É o Basés. Daí quando eles mataram o Basés, que o Basés foi queimar o acampamento deles, ali em Santa Inês, foi o dia do casamento do Valdir Gasparim. Daí eles foram lá para esperar os jagunços. Os jagunços tinham saído para ir no baile.
Mas agarraram e botaram fogo no acampamento do jagunço. E os jagunços já viram de longe. Daí já vieram cuidando. Daí ele inventa de sair de trás de uma trincheira para entrar noutra. Acho que ele estava com o vinho na cabeça, que ele estava no casamento do Valdir. E daí eles atiraram ele e mataram ele. Daí com aquela ali, eles saíram. Foram embora. Daí venderam aqueles títulos que eles tinham para o Nereu Silveiro do Medianeira. Daí o Nereu Silveiro depois que assumiu as terras. Foi um tempo de sofrimento e sufoco. Eles foram uma vez, pegaram um caminhão e foram em São Miguel do Iguaçu, com 2 caminhões cheios de gente. Nós vamos fazer uma reclamação para o delegado de São Miguel, que desse um jeito de tirar esse jagunço daí, porque estava incomodando e ameaçando famílias, né? Senão nós ia dar um jeito. Daí, lotemos um caminhão ali do Cristo Rei, um bodegueiro que tinha ali, que era o nome dele ainda? Bom, é o único bodegueiro que tinha no Cristo Rei na época. Daí lotemos um caminhão de gente, fomos pegando os vizinhos mais longe, obrigando eles a ir junto, porque era para defender as terras deles também, né? Aí chegamos lá na delegacia em São Miguel, lá e desembarquemos tudo e entramos para dentro da delegacia. Aí uns ficaram na porta, outros foram entrando, queria falar com o delegado, né? E o delegado não estava, daí estava só um sargento lá. Daí nós falamos, aí o prefeito de Medianeira, na época era o São Miguel. Nadir Maggi, acompanhou nós. Ele estava apoiando que desse um jeito de tirar esse jagunço, né? Daí o Nadir Maggi foi junto com nós. Daí o sargento não queria resolver nada ali. Daí o Nadir Maggi falou para ele, vocês resolvem aí, se vocês não resolver, eu vou lá no batalhão. Daí amanhã cedo eu vou lá dar notícia para vocês lá. Daí o sargento então entrou de acordo, então, do prefeito ir lá no batalhão, comunicar o batalhão desses jagunços que estavam querendo invadir as propriedades, né? Daí ele falou, vocês vão lá então lá no Itacorá às 9 horas. Às 9 horas eu chego lá. Daí vão só em 3. Daí fui eu, Amadeus Barbosa e o Joel Gomes Figueiredo, um padre meu até. Aí às 9 e pouquinho o prefeito chegou. Daí ele falou, vocês vão embora, ficam lá nas propriedades de vocês, trabalhando, quieto, que o comandante do batalhão prometeu que eles não medem um palmo de terra mais aí. Daí, na verdade, eles pararam de medir. Daí não mediram mais, né? Só que ficaram ali, acampados, e eles iam... ficaram ameaçando, acampados. Iam para Itacorá, vamos dizer, tinha que fazer compra para comer, né? Levar arroz, descascar, farinha, levava no moinho para moer, farinha de milho, para fazer a polenta e coisa. Eles não podiam ir sozinhos. Nós tínhamos que ir sempre em 2, 3, senão eles pegavam lá sozinhos. Para se proteger. Entraram e até, muitas vezes se provocaram lá dentro de Itacorá, lá, né? Em cima do caminhão, o Joel levava tora, madeira, eu acho, né? Na serraria. E daí um dia disse que eles saíram na porta e quando eles iam passando, jogaram o chapéu para dentro e provocaram eles. Eles estavam lá no hotel do Stock, lá embaixo, sabe? E eles estavam acampados lá no hotel. Daí quando nós passamos com o caminhão para baixo, que nós sempre, quando ia para Itacorá fazer alguma compra, daí o Joel já aproveitava, levava umas toras na serraria lá, precisava de madeira ou para vender para eles, né? Eles compravam. Daí quando nós embarquemos no caminhão, que saímos da bodega lá embaixo, aí eles vieram para a rua. Aí pegaram o chapéu e jogaram lá para a banda do salão lá, do hotel. Daí nós falamos, hoje vai dar. Daí o Joel vinha dirigindo o caminhão. Daí o Joel parou, tinha um Piazzotti, irmão dele, mas já sabia bem dirigir. Aí parou o caminhão e falou pro Genésio, Genésio vai dirigindo aí, e se eles puxar a arma, tu banca o caminhão que nós cebolhemos do outro lado, porque a plataforma de puxatória, né?
Nós cebolhamos do outro lado e temos entrincheirado. Eles estão no limpo lá, né? Daí, se eles puxar a arma, tu banca o caminhão. Mas daí eles ficaram com a mão na arma, sabe? E não puxavam. E nós também, do mesmo jeito. Nós só esperava se eles puxassem, né? Até eu comentava com eles, olha, eu tá no exército sempre é ao contrário do que nós estamos fazendo aqui. Digo, no exército sempre sai adiantado, mas nós vamos esperar primeiro eles puxar. Se eles não puxar, nós não puxemos. Mas daí eles iam acompanhando o caminhão conforme nós passemos e não puxaram. Aí nós passamos embora. Quando se instalaram na terra ali em Lindamar, o que plantaram nos primeiros tempos? Primeiro tempo era só feijão, porque nós era acostumado a plantar feijão lá no Rio Grande, né? Só feijão e milho. E daí nas varjas arroz, né? Mas só que não, terra seca, logo que queimava aquelas roças, queimava a terra, tanto assim ela embolorava. Não tinha gordura nenhuma, queimava tudo, né? Daí era difícil de dar o feijão ali. Daí, logo eu comecei a plantar, daí experimentar plantar soja, que ninguém plantava ali, né? Poucos moradores que tinha, ninguém plantava. Daí vimos que começou a produzir soja. Daí começamos a plantar soja. Daí logo que derrubava, já com 6 meses que derrubava, as roças queimava, daí eu tinha uns boi bons, já começava a amontoar a pauleira, tudo, sabe? E botar fogo e limpar e arrebentar com o arado, as raízes para não brotar mais, né? Daí misturar aquela terra. Daí que ela começava a produzir alguma coisa, senão nós até achava que nem ia produzir nada mais. Mas faltava era de misturar ela, né? E chuva também, né? Os primeiros anos faltou muita chuva. 3 anos deu seca aqui. E era puro mato. Falei que tem que deixar o mato para chover mais, mas acho que só se vale lá para Amazonas. Chegou a incendiar a roça que nós tínhamos feito com 20 dias, de queimar tudo, sobrar só corpo de pau. Saltou alguma faísca e incendiou a roça antes de nós botar. Tão seco que era. A hortelã, o senhor chegou a plantar? Hortelã plantou. Hã? Hortelã. Ah, hortelã. Plantou. Nós tínhamos uma plantazinha de hortelã, mas era pouco, já era assim, arrendado para uns outros que plantavam bastante ali, sabe, em roda. Então nós arrendávamos para eles, porque eles já tinham prática naquilo ali, né? Daí tinha que trazer num lambique aqui no Itavó, para baixo do Itavó ali, que tinha um lambique ali. Sim, mas depois botaram lá. Daí depois nós cedemos lá na vertente que nós tinha logo para baixo da casa, daí cedemos para eles fazerem um lambique lá, instalar um lambique lá. Daí ficou pertinho, ficou dentro da nossa propriedade, né? E era uma planta que rendia bastante lucro? É, mais ou menos, acho. Ela a única que aguentava a seca era a hortelã ainda. Ela, pelo menos, ela não morria, ficava ali esperando até que chovia, né? Daí quando chovia, ela começava a brotar. Daí quando ela estava florescendo, daí cortava ela, daí puxava pro lambique. Só que já dava lagarta, né? Até na hortelã. Já tinha que cuidar da lagarta. Aquelas máquinas das costas, até eu ajudei muitas vezes a passar veneno, sabe, na hortelã. Uma vez começou a bater um lagartedo e nós não tinha como... Daí fomos na prefeitura em São Miguel. Daí pedimos para eles lá o que nós ia fazer para matar aquelas lagartas. Daí eles forneceram uma maquininha de postal, né? Com pó. Daí nós passava com aquela maquininha, passava com pó, daí matava. Mas na época passava até o BHC aquele, né? BHC era um veneno perigoso, uma barbaridade, né? Mas era obrigado, não tinha outro meio, né? Como é que foi feito ali no começo a questão que tinha mato bastante, né? Sim. A derrubada dessa mata, da limpeza dessa terra. Começamos o primeiro alqueire de terra tu pagou para uns roçar e derrubar. Mas já ele também já foi derrubando um pedaço. Eu sempre pegava um peão, achava um peão, tinha um paraguaizinho que volta e meia aparecia por ali. Daí pegava ele para ajudar a derrubar, né? Mas roçar, ela me ajudava a roçar, daí eu roçava. E quantos que eu te ajudei a puxar cerote para derrubar também? E o que faziam com essa madeira?
Essas madeiras aí, que nós fazia roça, daí geralmente já tinha tirado tudo aquelas toras melhor, né? A turma já Madeiras tinha melhores. já tinha o meio limpado quando nós chegamos. Daí as serrarias do Itacorá compravam essas madeiras, né? Então já tinha tirado as melhores, e daí outras madeiras, que hoje seria madeira de primeira, que nós queimava tudo para consumir ela, né? Também de fazer a lavoura. Depois de alguns anos entrou forte a questão da mecanização, da destoca. O senhor também aderiu a esse... Sim, nós já tinha quase destocado a muque. Mas daí os tocos que sobrou maior, ele pagou uma esteira. E daí veio a Itaipu indenizar quando a terra estava pronta. Na verdade, a Itaipu começou a fazer levantamento, era tudo mato ainda. Poucas rocinhas que tinha. Ela começou, Aí mas eles ninguém... começaram a fazer as picadas no meio do mato, e daí nós até achamos que era jagunço, né? Que estavam medindo terra. Daí passaram perto de um rancho lá, daí eu parei com eles lá. O que vocês querem aí? Não, nós somos da Itaipu, assim e tal, nós estamos fazendo um levantamento. Digo, bom, porque se é jagunço, daí é outra coisa. Não é não. Mas a gente nem acreditava que ia mesmo sair essa usina, que a gente ia ter que sair de lá, sabe? Senão não tinha nem sofrido de estocar tudo. O senhor recorreu a algum financiamento para fazer a destoca? Não, fazer a destoca não. É tudo, assim, economia que a gente ia fazendo, né? Para bem de conseguir fazer. Na verdade, a destoca que foi feita na nossa terra foi só arrancado os tocos. Porque a pauleira, tudo, eu já tinha montado, nós tinha queimado já, né? E daí depois de estocado? Daí depois de estocado começamos a plantar trigo daí. Daí soja, milho, trigo. Daí eu comprei um tratorzinho, uma gralezinha. Daí já comecei a arrumar as terras com aquele agralezinho. Na época, já tinha alguma cooperativa? Era vinculado a alguma cooperativa? Eu logo me associei na cooperativa, na Lara aí, né? Na época lá em Missal. Não sei como é que era, Cotrefal, não? Era Cotrefal na época. E assim, Dona Olinda, como é que era organizado o dia de trabalho da mulher naqueles primeiros tempos? Meu Deus do céu. Era levantar e tirar leite das vacas, e eles tratavam os porcos. No clarear do dia, No clarear do dia, e dar café para as crianças e ir direto para a roça. Quando não dava para deixar eles em casa, que ia meio longe, tinham feito uma caixinha com uma toldazinha por cima, botavam o mais pequeno dentro e a outra ficava em roda, brincando lá, e eu ficava carpindo. E ele quase sempre mais lavrando com os boi, né? E quando dava, que era meio perto, eu deixava em casa, né? Daí eu deixava o neném no quarto, a outra mais na sala, por lá. E cada pouco vinha dar uma olhada, né? Mas era direto na roça, só sábado de tarde tirava para fazer a limpeza da casa, tudo. Mas só que depois que nós tínhamos construído a casinha, daí então nós tínhamos passado uma tinta no soalho, era fácil. Eu passava um paninho todo dia para as crianças não se sujar muito. Quando era pequeno, pão de araço e tudo. Mas quando era aquele rancho com as tauba bruta e fresta, tinha que só no sábado jogar água, escovar com a escova, né? Porque era por tudo barro, né? Daí era um sacrifício. Mas... Como é que a senhora se organizava daí para cozinhar? Vinha antes para casa? Sim, eu vinha uns 15 minutos antes, mas eu já botava o feijão bem cedinho. E botava lenha no fogo, que ele ficava fervendo até quase quando eu voltava, né? E às vezes vinha, se eu estava perto, vinha para casa, dava uma olhada, botava água e botava mais lenha. Às 11 horas vinha embora para fazer a comida, então. Comida, e ele vinha depois. E aí às 12 eu vinha embora. Daí na época nós tínhamos uma corneta, daí quando ela aprontava a boia, ela assombrava naquela guampa lá, daí escutava longe. Daí então eu vinha embora, porque estava na hora, né? A boia estava pronta. Daí era almoçar e lavar a louça e pegar as roupas, porque daí as crianças se sujavam muito, né? No fim nós tinha 4 já lá, até na Marli. Daí pegar aquela trouxinha e lavar na hora que fosse para descansar de meio-dia, ia lavar roupa, né? Depois voltava e daí ia para a roça. Era assim a vida. E as decisões sobre os negócios, era mais seu Antônio que fazia ou os dois conversavam e discutiam juntos? Nós quase sempre discutimos juntos. Sempre foi
feito os negócios tudo em acordo, né? Só que saí de casa, até que nós não tínhamos um carro, 7, 8 anos, quase não saí, né? A maioria dos negócios era na Foz. Era mais fácil, eu pegava o ônibus lá embaixo, daí o ônibus que passava a Guaíra, né? Daí a maioria dos negócios era na Foz. Até um tecido, porque era tudo costurado, feito em casa, né? Eu mandava, escrevia mais ou menos, traz o tecido para fazer camisa, para fazer calça. Era ele que a maioria comprava na Foz, né? Até que ele comprou. Fazia um bilhete, daí. Comprou caminhoneta que eu comecei às vezes a ir junto, mas antes não tinha como, né? Daí quando eu pude comprar, de engordar porco, né? E começou a sobrar uma reservazinha, pude comprar uma picape que era do Hugo Gross. O Hugo Gross morava lá no Cristurei. Daí eu comprei, ele queria vender aquela picape. Eu comprei a picape dele. Daí então aí ficou mais fácil. E as coisas para alimentação, onde que conseguiam comprar o que precisava? A maioria no Itacorá, né? Itacorá. Que nem ele levava, a gente coía arroz e deixava, né? Daí ele levava arroz descascado no moinho, levava o milho numa bicicleta, uma vez levava uma coisa, outra vez levava outra, às vezes levava até os dois, um pouco de cada, e daí mandava moer a farinha, né? E até trigo, quando nós estava mais mal, aqueles anos que deu seca, ele mandou moer. Daí no fim já moíu aqui em Santa Inês também, né? Ali onde era do Roque, tio da Neta, eu acho. Era o Roque que tinha moinho, quem que tinha moinho ali em Santa Inês? Era ali para cima do Antônio Hermes, um pouquinho ali. Daí moía aquele trigo, sabe, comia, o pão ficava escuro, né? Porque eles não tinham a separação da casquinha, ficava o rolão junto, né? Mas que moía na pedra, né? Moía na pedra de moer milho, né? É. Fazer farinha de milho, daí moía o trigo. Mas comemos muitas vezes quando não podia comprar farinha branca. Era uma farinha meio integral, né? Fica bem tipo farinha integral. E o lazer, o divertimento, o que faziam para se divertir, passar o tempo? Nada, era só ir quando dava para ir na igreja no fim da semana. Lá, volta e meia, botava 3, até 4 em cima da bicicleta. Daí nós ia na igreja lá embaixo, no Itavó, lá embaixo, onde passava o estradão lá. Lá tinha uma igrejinha lá. São Roque, né? Lá em São Roque, né? Para baixo do Itavó, lá embaixo. Depois fizeram uma escolinha. Daí logo ali nós começamos a se reunir ali, entrou mais uns vizinhos, entrou depois o Alfonso Piccoli, e ele era muito da religião também. Daí começamos a se unir e começamos a construir aquela igrejinha lá na Lindamar, lá embaixo. Sim, mas primeiro daí nós rezava na escola, né? Porque a escola foi feito mais era antes. na escola. Daí fazia todo domingo, daí de tarde tinha um professor lá. A foto dele nós temos aí até. Ele era professor na época, daí ele era encarregado de rezar o curso, rezar né? o terço, sabe? E daí nós temos foto dele, porque as fotos mais velhas, que nem lá na Lindamar não tinha fotógrafo, não tinha nada, né? Nós fomos em missal ser padrinho de casamento deles. E daí eles, aquele dia, mandaram vir um fotógrafo lá tirar foto. E daí então nós temos uma foto, nós e os outros padrinhos deles. E a caça? O senhor chegou a fazer caçadas? Isso é o que mais fazia. Na época ali, às vezes saía para caçar, para comer uma carninha, né? Os domingos de tarde, né? Eu cheguei a matar 4 jacu numa pegada. Coati. Às vezes ia arrastatória, porque o único que tinha boi ali era eu. Daí os madeireiros pagavam para me instalar as toras para eles, sabe? Daí entrava na picada, daí começava a sair os bichos, os cachorrinhos na frente. Aí caçava os coati. Só que tu não conseguiu, acho que matou uma vez, Uma mão pelada. Não, viado, acho. Tu atirou, mas nunca conseguiu trazer um para casa para comer, eu acho. Uma onça de um tiro nela uma vez, quando ela pulou uma picada, mas não foi embora.
Mas assim, Você não chegou a ver uma onça. chegou. É. Mas os primeiros dias que nós estava lá, e daí depois que nós Ah, tinha, mas a onça vinha urrar perto do rancho. então, Um dia, uma noite, nós estava, porque nós aproveitava, assim, até o claro da lua para fazer alguma coisa, né? Então, daí eu comecei a fazer o chiqueiro para os porcos, porque estavam numa gaiola de pau lá, né? No chão, tudo enterrado no bar. Daí comecei a fazer o chiqueiro para os porcos, já. Aí consegui telha com um comerciante do Itacorá, que ele trazia de fora. Aí fomos de noite e cobri aquele chiqueiro. Daí ela estava no chão, me alcançando as telhas, e eu em cima cobrindo, arrumando as telhas. E os cachorros brabo, e arrodeavam o rancho, e ia logo para lá do rancho, assim como daqui no barracão ali, passava, já era o mato, né? E iam até no mato e voltavam. Mas eu falei, esse bicho tá por aí. De repente ela deu uma miada feia. E os cachorros correram tudo onde nós estávamos ali. Daí eu saí, pode descer daí, porque eu não tenho canção mais teia. se ela vem, ela vai me pegar tu tá lá em cima. Daí eu desci dali, acompanhei os cachorros até na beira do mato, assim, toquei os cachorros e daí de uns tiros para dentro do mato. Já tinha um revólver bom junto. Daí calmou. Aí outro dia veio os rapazes que estavam furando o poço, daí eu contei para eles. Daí eles falaram, sim, aqui é a cruzada dela. Ela passa daqui, passa lá em casa, todas as luas cheias, pode cuidar que ela vai passar. E pescaria também participava, fazia? Muito pouco, isso ali não, Muito pouco, não né? gostou de pescar muito. Também não tinha tempo, né? E futebol? A comunidade teve... Tinha futebol organizado, participavam também? Logo no começo não, mas depois tinha, né? Depois começou daí. No começo mesmo não tinha nada. Depois, até tu jogou umas vezes, duas, os casados quando solteiros, uma vez, duas, vocês que jogaram bola, mas foi poucas. Era difícil, era só 3, 4 que tinha ali, né? E tinha um campinho de futebol na época lá embaixo, lá onde tinha a igrejinha lá. Lá no Itavó, lá embaixo. Mas era longe, né? Dava dali de casa lá, dava 8 quilômetros. Daí não tinha esporte nenhum. Esporte que tinha era caçar só. Comentaram que a escola foi construída antes que a igreja, né? Os seus filhos chegaram a estudar na escola lá em Lindamar? Sim, a Marlene e o Vilmar. E o Valmir. A estudaram lá. Não sei se a Marli começou lá, mas quando fomos para Missara, ela já começou. Ela já tinha 7 anos, acho, quando nós fomos para Missara. Até o Valmir tem a foto ali do Valmir e o Vilmar que passaram a primeira comunhão lá. Daí já era na igreja, na Lindamar, né? O bispo era de Toledo. E o padre era o padre Bruno, né? Ele foi para o Paraguai, depois era de São Miguel antes. Depois de São Miguel, acho que foi para o Paraguai. Não sei se nós temos uma foto que tem o padre Bruno junto, uma vez tinha. E a igreja? Comentaram também que era rezado o terço sempre. Uhum. E tinha o padre, vinha de vez em quando? Vinha. No começo mesmo, quando o Vilmar foi batizado lá no São Roque, nessa comunidade que nós falamos, ele vinha de Santa Helena, não sei porquê, pertencia para São Miguel, né? Mas eu acho que era mais fácil, o padre vinha de Santa Helena, ele vinha de Santa Helena. Depois, com o tempo, começou a vir de São Miguel. Mas daí lá, já naquela escolinha mesmo, já começou a vir o padre, já rezar missa e fazer batizado e coisa. Lá, cada 2, 3 meses, né? E festas? Saíam na comunidade, eram organizadas festas? De igreja, escola? Lá, tu até ajudou lá em São Roque, né? Mas daí ali na Lindamar mesmo, só depois que tinha a igrejinha, né? Daí sempre fazia uma festa por ano. Vocês já comentaram também sobre a questão do comércio, que era no Itaporá, que buscavam as coisas para alimentação. E outras coisas que necessitava, panela, utensílios. Também daí era no Itaporá. Sim, tinha tudo lá no Itacorá.
Eu sei que tem até uma baciona grande ali de plástico que tu comprou no Itacorá antes que eu não ia junto contigo ainda. Durou muitos anos. E a relação com a vizinhança, como é que era? Ah, sabe que era boa, a gente, que nem essas paulistas que moravam lá, era a véia, a nora e mais uma filha, a filha depois era professora, e elas passavam por ali, chegavam, e a gente ia volta e meia, domingo de tarde, uma coisa assim, e eu tinha outra, a primeira vizinha, que era a tal de polaca, que eu falei, essa polaca, ela ainda tem, eu não sei se ela já morreu, a dona Antônia, mas ela... A filha dela, a Verônica, eu acho que ela mora aqui na cidade agora, não sei bem aonde, mas volta e meia eu enxergo ela. E daí a gente se visitava seguido, daí essa polaca, a primeira que veio lá me visitar, sabe, ficou sabendo e trouxe um pouco de mandioca, porque aquele vagabundo que morava lá onde nós estávamos não tinha nem um pé de mandioca plantado. E ela tinha, né, então ela sabia que nós não tinha, daí ela trouxe. E daí depois tu comprava, volta e meia, até que nós plantemos e deu a nossa, comprava dela, volta e meia, a mandioca para comer. Então a gente ia até, se visitava até. Hoje a gente não tem mais tempo para se visitar. As mulheres se visitavam e nós ia caçar daí. Já comentaram também antes que para chegar em Lindamar de mudança, tiveram que fazer a volta por Foz, né? Sim. Seu Daluz, como é que foi a abertura e a organização da estrada de Lindamar, Itavó, até São Miguel do Iguaçu? Para ir para São Miguel tinha aquela estrada da rede que falavam, né? Que é ali no Machadinho. Machadinho é para lá daquele rio. Tem o rio Cuí lá, né? Que deságua lá no Paranazão. Então ali comentava o Machadinho. Ali logo que passava aquela ponte, daí eles abriram uma estrada que daí ataiava bastante, saía lá em Santa Terezinha. Daí não precisava ir lá pela Foz. Mas e essa estrada que hoje passa na Fazenda Polo e vai a São Miguel? Não tinha nada. Dali um tempo começaram a construir. Aí um tempo eles começaram a abrir de São Miguel para cá daí. Mas demorou por causa que eles começaram de lá para cá, né? Tinha acho que meio uma estradinha, mas assim, uma estrada boa, custou, eu me lembro que virava em Barredo só quando chovia. E ônibus, quando que começou a ter o serviço de transporte coletivo? Olha, tu sabe que nós pouco usamos ônibus, porque daí lá na Lindamar, ele ia para Foz, era uma Kombi. De quem que era aquelas Kombi? Do sogro do Adolfo? De um cara do Itavó, não lembro o nome dele. Não era o sogro do Adolfo? Que era dono. Não. Era uma de Kombi que eles iam quase sempre, né? E depois que ele comprou a picape, nós ia de picape, nunca mais quase usamos ônibus, né? Quais eram os combustíveis que tinha na época? Era só gasolina e diesel? Acho que nem sei se tinha diesel. Ou era só gasolina? Acho que era só gasolina antigamente. Era quase só gasolina. Gasolina e querosena, né? Que a gente usava. Gasolina e querosena. Combustível? Diesel era mói. Acho que custou aparecer o diesel. Pelo menos no Itacorá não tinha posto na época de diesel. Era só gasolina e... E aí quando tu comprou o tratorzinho, tu comprava diesel onde? Não me lembro. Eu vi que tinha uma foto do posto de Itacorá que só tinha 2 bombas. Pode ser que aí já o pessoal, tinha. a gente até comentou, mas que combustível que tinha naquela época? Eu lembro da gasolina, né? Porque os carros que tinha era tudo a gasolina. Depois, quando tu comprou o tratorzinho, ele era daí eu acho que quem ponhou uma bomba daí de diesel foi o... Mas ele trazia o diesel num caminhão, nos tambor, e tinha o depósito daí ali. Cunhado do Valdir Brum. Quando começou, foi o posto do Valdir Brum. E o cunhado dele, né? O Valdir Brum e o cunhado dele, como é que é o nome dele? Arnaldo. Arnaldo, E a querosene era muito usada, principalmente para lampiões. Lampião, lamparina, tudo. Geladeira, inclusive. Era comprado em posto ou comprava nos mercados? Não, era no comércio. Era no comércio. Era Tinha comércio. latas. Era em garrafa. E também de lata, pai dele. Tinha lata também de 18 litros, né? 18 litros.
Tinha latas daquela. Daí podia tinha comprar. a gente comprava, não sei lá, uma bomba, Tinha uma bombinha Botava na na época lata. que botava na lata tirava. e daí tinha um pistãozinho, né? É. E daí tirava a querosena com aquela bombinha. Né? Para botar foi comprado logo um liquinho, né, que era aí a gasolina, a querosena, né? Tinha um bojo assim de vidro. Depois veio como é que era, os outros pendurado. Biquinho. Liquinho? Liquinho também, é. Tem um deles ali embaixo. É, ainda tem. Daí sempre usava muita gasolina, a querosena. Sobre a questão da saúde, como é que era o atendimento da saúde? O nosso médico que nós procuria era o Adolfo Geller. Alguma vez ele socorreu. Uma farmácia que ele tinha no Itacorá. Então era qualquer dor de barriga, alguma coisa que dava na piazada, nós corria lá no Adolfo. E até eu me lembro que uma vez deu um tumor na cabeça da Marlene, a mais velha, né? Mas nem imaginava que podia ser um berne, sabe? Mas era um baita tumor. Daí ele levou lá no Adolfo. E daí ele cortou meio em cruz e botou não sei o que, um plástico, um plástico em cima, pai. No outro dia, quando nós tiramos, explodiu e saiu o berne. Daí era um berne bem criado, né? No meio do mato tem muita mosca, né? E assim, uma vez ela bota uns... Não sei se conhece aquelas frutinhas vermelhas que tem um carocinho branco. Frutinha de pomba, aquela. Uns falam vacum antigamente, outros falam frutinha de pomba. E foi comido no domingo, acho que tu cortou uns galhos, é bem gostoso de comer aquelas frutas. E aquelas pencazinhas assim de frutinha vermelha, bem miúda. E nós estávamos plantando soja, eu acho, e nós levávamos eles encostados de uma árvore, né? Onde tinha sombra, botava aquele colchão, botava o mais pequeno, os outros ficavam por ali, levava lanche, tomava café, era meio longe de casa. E de repente ela começou a chorar e nós fomos olhar, ela botou um carocinho daqueles, nós achamos até que era um grão de soja. Mas daí quando fomos ver, era um carocinho daquelas frutas. Mas essa menina, nós tentamos de tirar em casa, mas tomou um suador, chorou, acho que doía muito. E daí ele levou lá de noite no Adolfo, né? E daí ele, com uma xiringa lá com água, ele botou, não sei lá, tu disse que ele tirou face. Era o recurso. E senão tinha que ir em São Miguel, quando tinha uma coisa mais grave, né? Depois apareceu, ali uns 10, 7, 8 anos, acho que daí tinha médico no Itacorá. E os partos? Quando o bebê queria nascer? O primeiro... Esse aí saiu, aquela polaca veio lá em casa de manhã e viu que eu não estava bem. E daí, logo depois do meio-dia, ela apareceu lá de novo. E daí esse aí saiu para ir buscar a parteira que disse que tinha ali na comunidade, né? Mas daí quando tu ia saindo, a polaca já gritou para tu que voltasse a ajudar ela, que o neném já estava nascendo, que era o Vilmar, aquele que está em Mato Grosso. E depois o Valmir, daí tinha essa outra parteira que apareceu lá, que era a mulher daquele que fazia o poço, né, a dona Florentina. E daí ela veio lá de noite. Foi sofrido, mas ele nasceu em casa. Todos eles nasceram em casa. E daí a Marli, então, já tinha uma do Itacorá, mas um pouco mais, até se precisasse ponta, ela fazia, um pouco mais formada, né? Daí a Marli já foi pegada aquela do Itacorá. A velha Jaleski, eu acho que era, né? Jaleski. E daí, sei que lá para Edita, daí ela veio também, tu buscou mais vezes para os outros. Sempre as vizinhas iam lá ajudar, né? E quanto à segurança pública? O que tinha, como é que funcionava? Olha, tinha um posto de coisa no Itacorá, mas por ali não tinha nada, eu acho. Na época ali, uma vez veio um sargento ali no Itacorá. Daí mas a maioria que matavam por ali, enterravam e pronto, ia atrás dela. Mas tinha como é que era do batalhão, um destacamento lá no Itacorá. Depois veio um destacamento do batalhão ali, teve uns anos ali. No Itacorá, mas o batalhão também não... Mas Até quando eu fiz uma festinha lá, eu era da diretoria da igrejinha da Lindamar, lá embaixo, onde é a água agora, né? Daí eu, como era conhecido no exército, daí eu fui lá no comandante do batalhão e pedi para ele,
comandante, eu queria que você me cedesse uns soldados aí. Nós vamos fazer uma festinha lá e dificilmente não dava um rolo, né? Daí eu queria que você me cedesse uns soldados para cuidar lá da festa. Não, pode ir, ele falou. Pode, vai 3 Dá pra soldados ligar o lá. ar? Tu vem aqui buscar na hora, ele falou, a hora que tu quiser, vem aqui buscar. Daí eles vão junto, daí de tardezinha, traz eles de volta. Digo, pode deixar. Daí então eles vinham para cuidar da festa, né? Mas senão era tudo meio... Mas mataram no Itavó, mataram lá... Ah, matar gente era facinho. Isso aí, volta e meia, um matava o outro. Bodega e coisa. Qual era o motivo dessas mortes, dessas brigas? A maioria era cachaça. E Maioria. também, que nem aquele... o Rasque, aquele que tu ajudou a tirar do meio do zaio, que tu fala que ninguém botava a mão. Esse rasca ali é porque os caras desconfiavam que ele tinha muito dinheiro. Era um solteirão e disse que ele botava o dinheiro na caixa, na fossa. E eles desconfiavam que tinha o dinheiro em casa. Daí se reuniram uns 2 ou 3 da Lindamar mesmo, mas isso já foi anos depois, já. E foram lá e mataram o homem lá dentro da casa. Como é que era o nome dele? Pedro Rasque. Pedro Rasque. Antes também o casal já comentou sobre a questão da Itaipu, que logo já começaram a vir os levantamentos e tal. O que no começo pensaram sobre a construção da Itaipu? Não tinha nem noção o que poderia ser. Nós ficava bem enrolado, porque não acreditava e estavam comentando. Então, A gente pouco tinha rádio, TV não tinha, né? E pouco escutava rádio, né? Então a notícia era... Mas eles fizeram uma reunião que nós fomos no Itavó, dali um ano, 2 que estava comentando, né? E daí falava que ia ser muito benefício, ia ser muito bom, não sei o quê. Mas a gente não acreditava, eu não acreditava que nós ia ter que sair por causa da Itaipu, e tivemos que sair. Em que ano que o senhor foi indenizado? 79. eles já começaram... 79 nós fomos para Missal. Que nós fomos desapropriados foi em 79. E o que o senhor recebeu pela indenização? Achou justo, correto? Não. Não, a primeira oferta que veio para mim eu não aceitei. 2 vezes eu não aceitei, porque era muito baixo. E daí na terceira vez, daí eles tinham feito uma reunião nas comunidades. Na terceira vez ia ter que aceitar, porque senão eles iam invadir. Daí eu esperei até a terceira vez. E assim mesmo, eu saí mal, porque eu fiquei assim mais para os últimos desapropriados, sabe? Então todos os outros vizinhos já tinham sido desapropriados. O meu cunhado aí, o Pavinato também, saiu melhor do que eu. E nós saímos mal. Nós não conseguimos comprar a mesma terra que nós tínhamos, com o mesmo dinheiro. Não deu. Porque assim iria, vamos dizer, como o pessoal foram utilizando, foram comprando as melhores ofertas em roda. E daí a terra foi subindo. Daí começou o preço a estourar, né? Estourar. E daí quando nós recebemos, os primeiros que receberam compraram mais, que nem o Paminato mesmo, comprou mais terra, comprou trilhadeira, comprou um Fuca, que ele não tinha caro. E quando nós recebemos, daí já as propriedades já não tinha mais perto. O pai correu muito para achar uma morada. Daí no fim comprou lá em Missal e daí não gostou, porque era muita terra branca e aquela terra branca lá não produzia. E daí ficamos uns 5 anos lá e voltamos para cá. Na época também foram organizados movimentos, grupos, e que teve reuniões, assembleia em Santa Helena, em Itaporá. O senhor chegou a saber desses movimentos, a participar? Movimento... Protesto a Itaipu? Houve uns protestos, mas eu acho que a maioria foi na Foz, né? Eu não participei desses protestos. Né? Os protestos não, nós só participamos de uma reunião que eles fizeram no Itavó, isso eu lembro. Quanto tempo ficaram em Missal e depois voltaram para Itaipulândia? Não chegamos a ficar 5 anos, acho. Nós 5 anos moramos em Missal. Em 79 e em 84 viemos para cá. Porque na época que nós saímos daqui, eu tinha comprado um pedacinho de terra junto com o Luiz Pavinato, meu cunhado aí.
Daí nós vinha trabalhar ali. E daí sobrou terra lá embaixo. Sobrou 3 alqueires. Só que não dava para fazer morada, tudo só em cima de 3 alqueiras ali, né? E o comentário que muito perto da água não era bom de morar. Daí eu não queria fazer morada lá. E a morada a água pegou, né? Daí comprei aquele pedacinho junto com o Luiz ali, daí nós vinha trabalhar aqui e ia trabalhar lá na Lindamar. Até lá na Lindamar eu plantei toda a minha terra que eu tinha lá, até muitos anos depois que foi desapropriado. E eles não iam lá fiscalizar, sabe? E eu nunca deixei de plantar, sempre segui plantando. Daí e só respeitava a carreira de árvore que eles fizeram na divisa, né? Assim, até onde a Itaipu ia pegar, né? Ali eu respeitava, ali eu cuidava das árvores lá. Daí até que um dia veio um fiscal da Itaipu, já estava esse comentário que estavam fiscalizando as áreas da Itaipu. Aí digo, ih, agora vai dar. Aí vieram lá em casa. Não, em Missal daí. Aí tinha assim, bastante molhado e tinha uns atoladores para chegar lá. Daí ele veio lá, ó, tem uma área assim, 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 na Lindamar e tal, nós queríamos ir lá fazer a vistoria lá. Digo, não, tá lá, a área tá lá. Daí, quer ir lá? Pode ir. Não, eu queria que o senhor fosse junto, mostrar onde que é e tal. Vamos lá. Daí, embarquei na caminhoneta com eles. Daí eu já falei para eles quando embarquei lá, ó, só nós vamos ficar atolados. Porque lá, para cá do Ivo Brande, naquela baixadinha ali, sempre tinha um atolador ali para entrar, para ir reto as nossas terras lá embaixo. Não tem problema, é traçado, nós dá um jeito e nós sai. Então bom. Aí fomos papeando. Aí chegou numa altura, eu falei, mas vou ter que dar uma clareada para esses homens aí, porque vão chegar lá e vão ver tudo o milho bonecrado, né? Milho grande, tudo bonecrado, já tudo bom de assar, assim, de comer. Aí eu falei, digo, olha, só eu vou avisar vocês, antes de chegar lá. Não vão se apavorar quando vocês chegam lá. Ué, por quê? Disse um deles. Eu falei, digo, lá tá num milharal. Ué, ele falou, tá plantando? Digo, claro, eu não vou deixar a terra de varde lá. Virar quiçaça, né? É. Eu tô plantando a terra para continuar, para conservar ela limpa. Não tem problema, vamos lá ver. Aí quando chegamos na roça assim, mas era uma milharal, coisa mais linda. Tudo bonecrado já. Daí um já começou a apanhar espiga. Dá para tirar de uma? Pode encher a caminhonete, ué. Daí tiraram uma sacada de milho lá. Daí eu falei para ele, mas e agora? O que eu vou fazer com esses milho aí, homem? Vou perder isso aí? Daí ele me falou, né? Olha ele, deixa madurar, colhe. E daí depois, então, daí você libera a terra. Porque é o único que está ocupando a terra ainda. Eu não ia deixar virar capoeira, vocês vão querer arvorizar, está virado em capoeira. Digo, e outra, se vocês querem arvorizar, eu pego para arvorizar a minha área ali. Opa, aí melhorou. Aí não teve problema. Cada 5 metros planta uma macareira. Daí me forneceram as mudas, só que eu tinha que ir lá na Vila C pegar as mudas, lá nos canteiros lá. Daí eu ia lá, eu tinha uma 4000 na época já. Daí eu ia lá, carregava as mudas e ia plantando. Aí fizemos bastante plantação de arvoredo. Lá em Missal tinha bastante fruta, sabe? Daí de noite eu avisava os vizinhos para vir comer fruta para me tirar a semente. Daí plantemos tudo de semente. E uma parte, deu né? muita fruta. Vinha o pessoal da prefeitura de São Miguel, os caçamba da prefeitura, buscar fruta ali. Antigamente. Depois o mato, daí foi matando. Matando, né? E morreu as frutas. Morreu. Nem nós não fomos mais lá ver agora. Agora é mato. Agora não dá nem para entrar lá. Matão. O perigo de cobra, né? Anos depois, daí começou o movimento de pró-emancipação de Itaipulândia. É. Como é que o senhor via essa ideia e o que os líderes na época falavam sobre emancipar Itaipulândia? Nós sempre achamos muito bom, porque quando nós moramos, aqueles anos que nós moramos em Missal,
foi municipado o Missal, né? Que o Missal pertencia à Medianeira. E o Missal só cresceu depois do município novo, né? E muitos diziam, não, porque daí nós vamos ter que pagar mais imposto, não sei o quê. Eu digo, não, daí vai melhorar as estradas, imagina, E foi, né? Quanto a Itaipulândia aumentou depois que municipou, né? Primeiro era meio abandonada, essas estradas por barro. Nós, para sair daqui, para sair até na estrada, às vezes atolava o carro de tanto barro que tinha, o tempo que pertencia para São Miguel, né? Nós sempre achamos uma boa.